Olá, paz seja convosco. Pastor Cristiano, da Quadrangular Família Global de Pirapara. Quero, como todos os anos, trazer menção à celebração dos 73 anos da doutrina quadrangular no Brasil, estas trazidas pelos missionários pioneiros Harold Williams e Hermínio Jesus Vasquez em 1951. No mês de novembro, sim, comemoramos a doutrina que é a nossa regra de fé, nossa declaração de fé quadrangular. Nós, a Quadrangular Família Global, eu falando por todos os pastores, representando essa doutrina, quero, sim, deixar claro que nós somos uma igreja que zelamos por os pontos cardinais de doutrina, os pontos de fé, honramos a fundadora e cremos que o Senhor Deus nos deu esta autoridade para resistir todo e qualquer que vá contra a doutrina, seja quem for, porque em Gálatas 2:11 o próprio apóstolo Paulo resiste Pedro face a face, por ele estava tendo uma atitude repreensiva. Então todos que vão contra a palavra e contra a doutrina, sim, devem ter ali ser repreendidos. O Salomão, de grande sabedoria, utilizou em 1 Reis capítulo 3, versículo 27, quando aquelas mães, uma que tinha perdido o filho, morreu à noite, e a outra que ficou com o seu filho, que estava tentando ali defender o seu filho, porque a outra queria se apossar, dizendo que o vivo era o dela. Salomão trouxe uma espada, e ele solicitou uma espada e pediu para que cortasse ao meio e desse metade para cada uma. A mãe original, ela abriu mão do seu filho, para que a vida dele permanecesse. Já foi o critério que Salomão, com sabedoria, decretou ali, que a mãe original é aquela que zela pelo filho. E sabemos que nestes tempos, onde que o filho quer muitas vezes desonrar a mãe, descumprindo o mandamento, uma ordenança com promessa, que é honra pai e mãe. Nesses tempos de desonra de mães, nós precisamos zelar pelo aquilo que é o correto, pelos princípios de honra. E aonde há um princípio de honra, quando a mãe é desonrada? No decorrer desse vídeo, eu quero que você assista até o final. Vai estar aqui colocando 3 pessoas falando: julgue você com a espada de sabedoria, assim como Salomão, quem realmente está zelando pelos seus filhos na fé. Segundo o vídeo do vice-presidente desta denominação em questão, gostaria de levantar aqui um pensamento. Onde estava quando corroboraram com as depreciações à doutrina e à fundadora? Também se são as lágrimas por causa de muitos escândalos políticos, as quais defendem mais do que a doutrina. Fica aqui meu questionamento e minha reflexão. Seguimos assistindo o vídeo. Temos nenhuma submissão a qualquer outra igreja internacional ou conselho global, porque nós temos a nossa estrutura sem nenhuma ingerência de fora nas nossas decisões. E eu comecei a pensar aqui que quando alguém nasce, quando você nasceu, porventura você escolheu quem foi os seus progenitores? Quais foram os seus pais? Claro que não. A nossa família quadrangular, ela nos sustentou ao longo desses anos. Os nossos pais espirituais cuidaram de nós e a família cresceu. E é tão triste você ver alguém quando deixa um pai num asilo, por exemplo, quando essa pessoa ela repudia os seus pais. É isso que tem acontecido aqui no nosso país. Mário de Oliveira está repudiando a nossa origem. É uma ingratidão sem tamanha, porque quando ele se converteu, a igreja do Evangelho Quadrangular já era uma igreja mundial, que já estava incendiando o mundo, pregando essa linda mensagem que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo voltará. E o que acontece é que ele está tomando essa decisão simplesmente porque o Comitê Internacional, 15 líderes mundiais, rejeitaram ele pela sua conduta, e você já sabe de tudo isso. E agora saiu do Comitê Global e foi para o Comitê Executivo, que são 5 líderes, para que esse caso dê o seu desfecho final. Vale a pena falar também aqui
que o comitê executivo, eles não podem desautorizar os seus 15 líderes mundiais. Um fator importante aqui, eu estou aqui com o estatuto, no artigo 15 fala o seguinte: a Igreja do Evangelho Quadrangular, na forma deste diploma estatutário, reconhece e aprova como elementos básicos e fundamentais da sua unidade e caracterização os seguintes vínculos: a doutrina original do Evangelho Quadrangular nos moldes da International Church of the Foursquare Gospel, ou seja, quem repudiou Mário de Oliveira foi porque ele violou a doutrina da Igreja Quadrangular. Está aqui no nosso estatuto. E é por isso que ele não aceita a manifestação do Comitê Global e agora também ao Comitê Executivo. E o parágrafo único diz assim: em nenhuma circunstância a igreja local, órgãos de administração ou outra instituição da corporação podem decidir, executar ou se posicionar contra os elementos indicados nesse artigo, porque deles decorrem as características fundamentais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fico muito triste quando alguém fala mal da minha mãe espiritual. A mãe física também, é claro. Mas a mãe espiritual, a igreja. Aquela que abriu um dia as portas e nos recebeu. Sem olhar se estávamos bem financeiramente, se estávamos bem psicologicamente, sem olharmos se tínhamos um grau superior ou se tínhamos uma faculdade. A mãe quadrangular nos recebeu de braços abertos. Muitos, às vezes, depois de serem abraçados, abençoados, recebidos, falam mal da sua mãe. Mas, graças a Deus, nós temos uma multidão, um exército, que hoje soma mais de 2 milhões de pessoas. Hoje são mais de 50 mil pastores e mais de 20 mil portas abertas. Na nossa região, mais de 100 igrejas, proclamando que Jesus salva, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele cura e que Ele voltará.